os 10 personagens que vão aparecer no próximo Torneio do Poder. E não é uma lista tão óbvia assim. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Lee. E galera, é o seguinte, já vi essa lista em vários canais por aí afora, sendo que eu resolvi fazer uma lista um pouco mais diferenciada aqui, tá? Então claro que vai ter personagens óbvios como Vegeta e Goku, não tem como não colocar eles, mas tem muitos personagens por aí que eu não vejo ninguém falando que poderia muito bem estar no Torneio do Poder. Agora é o seguinte pessoal, se juntar os 10 guerreiros não chega nem perto da força do seu like. Então deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho que isso ajuda demais. Rumo a 3K, conto com você, hein? E vai! Trunks do futuro vai substituir Freeza. Primeiramente, galera, eu tô colocando o Freeza aqui porque ele não vai estar na lista. Vejo muitas pessoas colocando ele, mas eu acredito que ele não pode estar no Torneio do Poder. Porque pra mim seria um desperdício não utilizar Freeza em outros momentos mais épicos, tá? Já tem muito guerreiro que pode ser utilizado no torneio, não precisa botar Freeza. Porque pense comigo, no Torneio do Poder, né, que teve 6, 7 anos atrás, lá em 2018, Freeza falou que queria governar acima de todos os guerreiros, acima dos deuses, acima de Zeno. Já no filme de Broly, ele queria um parceiro para conseguir essa façanha, né, um parceiro de trem e um parceiro de fusão. E no arco Granola, a gente vê que ele está reunindo os maiores e melhores guerreiros para o seu exército. Então assim, eu acredito que vai ter um grande arco envolvendo Freeza Black, tá? Inclusive eu já falei sobre isso, já falei como ele pode aparecer em Dragon Ball Super. Link aqui no card e aqui na descrição. Depois desse vídeo vão lá conferir. Mas vamos falar de Trunks. Eu acredito que Trunks deveria estar aqui, mas assim, sem nenhuma dúvida. Primeiro, eu nunca entendi porque ninguém lembrou dele para lutar no Torneio do Poder, nem Goku e muito menos Vegeta. Era muito mais simples eles lembrarem do próprio Trunks, né, do que um inimigo que eles enfrentaram várias vezes que quer matar todo mundo e ainda ressuscitar ele. E depois que lançou o Spark Zero, que tem vários orifes do Trunks do futuro, e um desses vários orifes era o próprio Torneio do Poder, eu vi o quão desperdício foi de não colocar ele aqui no Torneio do Poder. Galera, nesse jogo tem muitas interações com outros personagens do Trunks, tem muitas lutas boas, tem muitos treinamentos também, e eu acredito que ele possa estar aqui no próximo Torneio do Poder. Corrigindo inclusive o final desastroso lá do arco Black, né? Que ele ficou lá no futuro, um futuro alternativo com outra Mai, com outro Trunks, sem sentido algum. Poderia muito bem estar no passado com a galera toda, mas enfim. Goku e Vegeta. E pessoal, não tem como fugir muito, né? Goku e Vegeta são os protagonistas, então tem que estar na lista. Tá na lista de qualquer pessoa que acha que vai ter o Torneio do Poder 2, né? Sendo que aqui vai ser bem diferente, porque além deles estarem mais fortes, eles estão com outras técnicas que podem ter muitas lutas diferentes que a gente já teve lá no Torneio do Poder. Tipo, o Goku tá com o instinto superior, né, dominado, então pode ter várias lutas ali. E já o Vegeta tem duas técnicas que pode explorar. Primeiro o ego superior, que a gente viu muito pouco no arco Granola, e principalmente tem a separação do espírito, que foi uma técnica totalmente esquecida, que pode trazer aqui no Torneio do Poder. Imagine algum personagem se fundir e ele fala, hoje não, e separa os dois. Cara, ia ser foda. Granola. Nesse momento o Granola é um personagem exclusivo do próprio mangá de Dragon Ball Super. E lá ele pediu para ser o guerreiro mais poderoso do universo, conseguindo derrotar o instinto superior e também o ego superior. Só isso aí já basta trazer ele de volta. Ah, mas ele só tem 3 anos de vida, o Torneio do Poder pode acontecer muito tempo depois. Qual foi a vez que algum personagem ficou morto para sempre? Pois é, galera, Goku já voltou várias vezes, Kuririn, o próprio Freeza voltou, porque ele não pode voltar caso tenha passado os 3 anos. Pode voltar muito bem. Sendo que ele precisa de muito treinamento, né? Porque ele aumentou muito seu poder, mas ele não tinha experiência de batalhas, né? Mas isso aí, Vegeta ou Goku pode muito bem treinar ele. E galera, o design dele também é muito foda. Tem técnicas totalmente inovadoras para a obra, né? Bem exclusivas, bem características do personagem. Então só isso pode trazer muitas lutas diferenciadas no Torneio do Poder. Gohan, Piccolo e Broly. E esses personagens, é claro, que tem que ter aqui no Torneio do Poder 2. A não ser que Gohan invente alguma pesquisa e caia fora. Tirando isso, é muito provável que ele também esteja. E assim, a gente sabe que o último arco de Dragon Ball Super e o último filme também, a gente sabe que teve um up de poder, tanto o Piccolo quanto o Gohan. E isso aconteceu porque Akio percebeu que a gente queria muito esse up de poder. Então não tem sentido colocar isso em prática em um filme, rivalizar com o próprio Goku e esquecer disso.
Então é muito provável que vão utilizar tanto o Gohan quanto o Piccolo e as suas transformações. Gohan Beast, Piccolo com potencial ligado, né? E também o Piccolo Orange. E seria totalmente outra interação. Porque a gente sabe que Vegeta e Goku, eles têm técnicas diferentes, mas eles já eram fortes. E Gohan e Piccolo não fez tanta coisa assim no outro torneio. Imagine o quão poderosos eles estão e quantas lutas legais que não teve no outro torneio que pode ter com eles dois. Seria foda. Já Broly também. Broly teve um filme, mas foi um pouco meio esquecido. Estão treinando ele em vários capítulos, mas só fica por aí. Tá na hora de utilizar esse personagem. Ele tá treinando para controlar esse poder. Galera, tem que ter uma luta entre Broly e o Broly lá do Sexto Universo. Aquela saiyajin que eu esqueci o nome. Tem que ter essa luta, irmão. E aquela coisa, né? Treino é treino e jogo é jogo. Tá na hora de Broly jogar. Tá na hora de Broly entrar numa luta de verdade. O Ubi é um personagem esquecido de Dragon Ball Z e muito mal aproveitado no Dragon Ball GT. Mas no Dragon Ball Super, a gente consegue ver algum vislumbre do seu poder. Porque lá no arco do Moro, Goku e Vegeta precisam da energia das pessoas, dos guerreiros, e quando o Ubi solta sua energia, mesmo criança e sem treinamento e sem saber que tem esse poder, a energia recebida por Vegeta e Goku é muito poderosa, faz toda a diferença para derrotar Moro. Então assim, um carinha sem treino, sem nada, sem saber nem que tem poder de luta, faz isso, imagina esse cara treinando. E seria algum dos poucos personagens dos Guerreiros Z que não é Saiyajin e é tão poderoso quanto eles. Eu falo quase todos porque tem um Piccolo, né? E assim, faz muito tempo que tá marinando o Ubi. A gente já sabia que ele existia no Z. Ele foi falado ali, eu acho que se eu não me engano, na saga Black. Ou foi no torneio entre o 6 e o 7 universo. É apresentado de novo na saga Moro. Galera, tá na hora de colocar esse menino no jogo. Tá na hora de colocar esse menino na patota dos Guerreiros Z. Passou da hora, inclusive. Trunks e Goten. E quando eu falo Trunks e Goten, galera, eu não falo Trunks e Goten de agora, né? Do desenho, do anime ou do mangá, o último arco eles adolescentes. Eu não falo desse Trunks e nem de Goten. Eu falo de um Trunks e Goten bem treinado. Porque o que eu sinto falta é que é como se Vegeta e Goku abandonassem esses meninos e foda-se. E tudo que eu queria era um arco ali muito parecido com o Cell, onde Goku treina Gohan e Vegeta treina com Trunks. Porque se isso acontecesse, provavelmente Trunks e Goten teriam um outro poder de luta. E pra mim não tem sentido desenvolver qualquer outro personagem, seja Jiren, os Saiyajins do Universo 6, sei lá, sem desenvolver antes esses dois meninos que estão na obra desde o Z. Eles precisam de desenvolvimento, e eu acredito que possa ter esse desenvolvimento, até porque estão usando mais eles no mangá, né, de uma forma cômica. Arcos sem ser tão épicos assim, sim, mas já colocaram isso, pelo menos isso. Então, como o Akio tá escutando muita gente, né, que as pessoas reclamam e tudo, e isso que eu falei é uma das coisas que a gente reclama, talvez ele pegue isso e desenvolva agora Trunks e Goten. Aí sim eles poderiam entrar, né, no Torneio do Poder. Extras. E essa seria a lista dos meus sonhos e o que eu acho que pode acontecer. Contudo, tem muitos personagens que ficaram de fora que podem também ser introduzidos aqui. Como, por exemplo, o próprio Buu. Aí pode até falar, não, ele é muito roubado, ele pode roubar energia, ele pode curar, ele pode pegar um personagem e engolir, ficar com essa força. Mas assim, pode mudar o artifício do roteiro. Porque da mesma forma que tiraram a técnica de voo lá no torneio, pode dizer muito bem, ó, não pode curar o coleguinha e também não pode usar o poder de outra pessoa, impotencializando que o Buu absorva outros seres. Então, tem como botar artifícios no roteiro para colocar Buu, porque realmente Buu é muito roubado. O próprio Frieza Black também pode entrar aqui, né? Apesar de que eu acho que ele não entra, mas também não pode descartar essa possibilidade, né? Ou resgatar algum personagem antigo. Assim, Frieza já foi resgatado, por que não resgatar o Cell, ou Moro, ou Black? Já resgataram o vilão, por que não resgatar outros? Cell tem habilidades infinitas, tem técnicas de quase de todo mundo ali do universo 7. Ele treinando pode upar muito mais isso. O próprio Moro é muito poderoso com magia. E o Black é um próprio filho da puta, né? E queira ou não, esses personagens são muito nostálgicos. Então, já que estão pegando essa nostalgia da gente, como foi o Daima lá no Super Saiyajin 4, por que não usar essa nostalgia de novo? Pode muito bem usar algum desses vilões. E de verdade, galera, eu fico muito curioso para saber a lista de vocês. De verdade, comenta aqui embaixo que eu quero saber, tá? A lista de cada um que vê esse vídeo. E não se esquece de se inscrever, ativar o sininho e deixar o like, que isso ajuda demais. Ó, sou desse tamanho, me ajuda a crescer. Aquele abraço, valeu e falou!